Estamos de volta com o Panorama TVC e agora vamos falar sobre o alto índice de incêndios em áreas de vegetação. Em Rio Preto, este ano já foram mais de 1.600 ocorrências dessa natureza, número que supera e muito os registros do ano passado. Sobre esse assunto, eu converso com o primeiro-tenente da Polícia Militar, Leandro Rogério Lopes, que é comandante das estações de bombeiros aqui de Rio Preto. Tenente Lopes, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Tenente, para a gente ter uma ideia, uma noção, vamos começar falando dos números. Quais as estatísticas o Corpo de Bombeiros tem aqui em Rio Preto? A gente considerando quantas ocorrências de incêndio agora em 2024 e quanto isso é maior do que o ano todo de 2023, por exemplo? É verdade, a gente teve um aumento bastante significativo, né, com relação ao ano de 2023. Só para a gente ter uma noção, pegando um período aí, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2023 e comparando com o mesmo período de 2024, a gente teve um acréscimo de aproximadamente 2.300 ocorrências a mais nesse ano de 2024. Então, é um número bastante alarmante para nós, né, por conta aí do período que a gente está passando. E a gente está tentando aí, da melhor forma possível, ajudar o município e toda a região de São José do Rio Preto. Esse número que o senhor citou, a gente considera de Rio Preto ou a região também expandida? Na verdade, a gente é um panorama geral aqui da nossa área do 13º Grupamento de Bombeiros. Isso aí é um geral da nossa região. Tá certo. E fala pra gente, tenente, esses são os atendidos, as ocorrências registradas. Fica muita coisa ainda represada, porque vocês já estão com a equipe toda na rua? Sim, na verdade o que acontece é que quando essas ocorrências, esses focos entram de forma concomitante, né, a gente faz a triagem e manda as nossas equipes para os locais que têm a maior gravidade, a maior incidência desses incêndios, né? Não raro o que acontece é que outras ocorrências, outros focos menos graves, eles ficam em espera e às vezes o bombeiro acaba não atendendo por uma questão de não ser necessário mais. Entendi. Dá para traçar um perfil dessas ocorrências em vegetação, tenente? Por exemplo, é mais em pastagem, canavial ou aquela preocupação de áreas de preservação? Qual que é o perfil nosso aqui? Na verdade, o perfil é bastante variado. A gente tem desde incêndio, focos de incêndio, grandes incêndios, incêndios de grande envergadura em área de pastagem, em canavial, em área de APP, né, áreas de preservação permanente. A gente tem aqui no nosso município, a gente tem alguns focos que a gente acaba atendendo de pontos de apoio, terreno baldio. Então, a gente tem uma variedade bastante grande aí no atendimento dessas ocorrências dessa natureza. Como é que a corporação tem se organizado para atender esse alto índice de ocorrências, né? Como é que vocês têm trabalhado? O efetivo é deslocado? Como é que vocês têm organizado isso? O Corpo de Bombeiros ele já tem uma sistemática, né? Ela já existe na corporação, né? Há muito tempo. A gente, em casos excepcionais, a gente tem plano de chamada, a gente executa esse plano de chamada, essas pessoas, né, esses bombeiros, esses militares deixam o que estão fazendo no seu momento de folga e já tomam destino para os nossos quartéis aí para assumir as viaturas, compor as equipes do Corpo de Bombeiros e o nosso 193, a nossa central que faz o controle e a logística, né, do atendimento dessas ocorrências, ela despacha essas equipes para os locais aí onde as pessoas estão necessitando mais. Dá para a gente ter uma ideia, Tenente Lopes, nesses últimos dias aí, quantos homens e quantas viaturas acabam atuando no combate aos incêndios aqui em Rio Preto e região? Bom, a gente aqui tem, em média, só aqui no Rio Preto e na nossa micro-região de São José do Rio Preto, a gente tem, em média, 25 bombeiros atendendo. Quando a gente tem esses casos excepcionais, a gente pode chegar aí a um efetivo de 75 homens, mais a utilização de todas as viaturas que a gente tem nas nossas estações de reserva. Tá certo. Tem algumas áreas, pensando em Rio Preto, algumas áreas da cidade onde essas ocorrências são mais frequentes ou elas estão disseminadas por todo o município? Elas estão bastante disseminadas, né? Esse tipo de incêndio ele ocorre principalmente em áreas que não são ocupadas.
o que a gente tem percebido aí que áreas que antes, né, por não estarem ocupadas, elas davam geravam essa demanda para nós, hoje elas não geram mais essa demanda, justamente porque elas foram de alguma forma ocupadas. Mas, num panorama geral, nós estamos com incêndio em toda a região de São José do Rio Preto. Tenente, e é difícil ainda identificar se isso é criminoso, se é acidental? É muito difícil essa identificação? É extremamente difícil, né? Por conta aí dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos, a gente acaba prestando mais atenção, as autoridades prestam um pouco mais de atenção com relação a isso daí, a fiscalização ela acontece de uma forma mais efetiva e acaba conseguindo pegar em flagrante essas pessoas aí cometendo esse tipo de crime. Mas, via de regra, é bastante difícil estar identificando, a não ser que você tenha um sistema de monitoramento 24 alguém horas, registrou, né? Algum registro, alguma filmagem. Caso contrário, é extremamente difícil estar imputando a responsabilidade a alguém por conta do incêndio. Tenente Lopes, quando a gente fala dos fenômenos atuais, a gente aí tem uma condição de altas temperaturas, baixa umidade, vento em algumas situações. Sim. Isso aí é o cenário ideal para a propagação do fogo, né? No que isso dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Sim, é verdade. Se a gente fizer uma análise aí do último quinquênio, os últimos 5 anos, São José do Rio Preto e região, a gente tem passado por uma fase bastante crítica, né? Porque a todo ano, período de pré-estiagem, estiagem, a gente tem tido problemas com relação a esse tipo de ocorrência de incêndio em vegetação. A gente passa por um período, né, climático complicado. A gente aqui na nossa região, a umidade relativa do ar, ela gira nessa época, em torno de 7%, enquanto em alguns desertos pelo mundo chega a 14%. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande na nossa região por conta dessas particularidades. E, além disso, a gente tem esse período também... fortes ventos, né? A gente tem a questão da chuva que faz muito tempo que a gente não tem de fato a chuva expressiva, né? Muito calor, então tudo isso realmente colabora aí para esses incêndios. Como é que tenente, na hora que vocês vão atender um incêndio, especialmente os de grande proporção, que tipo de estratégia vocês usam? Por exemplo, por onde que começa a atuar? Qual que é a leitura do cenário que vocês fazem para iniciar a ação? Bom, via de regra, o que acontece é esse chamado, ele entra pelo nosso 193, né? O nosso COBOM, a gente chama de COBOM 193, as pessoas ligam e vai ter uma primeira triagem, essa pessoa vai fazer uma triagem, esse atendente ele vai fazer a triagem e vai verificar se tem risco à vida, risco a animais, se existe um risco significativo para propriedades. Então, a gente começa, assim, protegendo vidas. Depois, a gente pensa no patrimônio dessas pessoas e, por último, a gente pensa no meio ambiente, né? Aí a gente estabelecendo esses critérios, a gente consegue destinar as nossas equipes para os locais e depois os focos que ficam, que são menos graves, a gente consegue, nesse meio tempo aí, estar acionando outros meios, né, mais militares aí para estar assumindo os postos aí e iniciando o combate nesses locais. Às vezes as brigadas de incêndio de empresas próximas, usinas, por exemplo, né? É verdade. Essas pessoas, assim, têm têm tido um papel bastante importante nessa fase, porque eles, conhecendo a própria área e querendo ou não, tem uma resposta um pouco mais rápida, né? Porque eles estão postados, né, nessas áreas, tem os caminhões já preparados, né, colocados de forma estratégica nessas áreas, então eles conseguem de fato estarem nesses locais e realizarem o combate a esses incêndios. O bombeiro de forma secundária ele acaba indo para o local para dar um apoio, para dar um aparato e até mesmo ajuda a gerenciar esses recursos que estão nessa determinada região. Tenente, agora orientação para a população. Se você está numa área próxima de um incêndio, qual que é a orientação? É deixar o lugar, avisa o bombeiro e deixa o lugar, porque às vezes a gente vê essa população querendo auxiliar e não tendo, às vezes, o conhecimento, as habilidades necessárias, né? E colocando a vida em risco. Qual que é a orientação para a população? Bom, a orientação para essas pessoas que não têm nenhum tipo de experiência é que elas façam o contato, né, via 193, passem a real situação do local,
porque algumas vezes as pessoas acabam ligando no 93 e não passam de fato. Às vezes tira uma foto a 2, 3, 4, 5 quilômetros de distância e isso torna o nosso trabalho de triagem da situação muito difícil. Então, o ideal é uma pessoa estar nesse local, próximo desse foco de incêndio, tira uma foto, liga para nós que a gente vai fazer a triagem, vai fazer o cadastro dessa ocorrência e tendo o endereço, que é uma coisa muito importante também, porque às vezes as pessoas elas ligam e não têm o endereço. E para a gente cadastrar lá inicialmente, a gente tem que ter um endereço até mesmo para uma questão de organização e poder mandar as nossas equipes e não mandar várias equipes no mesmo local ou mandar no local errado. Então é bastante importante que essas pessoas tenham essa consciência de estar ligando com calma, com tranquilidade, passando para o nosso atendente, que ele está lá justamente para atender de forma bem rápida, só que a pessoa tem que dar uma colaborada com a gente, né? Passar os dados que o atendente pede, que aí assim que ele tiver com os dados certinho, ele já consegue, já tem condições de estar enviando uma viatura para o local. Tenente Lopes, a gente aqui em Rio Preto tem uma área que nos causa preocupação, a região ali do IPA, que sempre tem focos de incêndio, e também a estação ecológica do Noroeste Paulista. Perto da estação já é feito há um bom tempo a questão dos aceiros negros, né? Que é a proteção daquela área. Como é que anda o trabalho por lá? Aquela área, podemos considerá-la um pouco mais segura? Sim, é verdade. Todo ano, a gente faz essa queima chamada queima prescrita, né? Ou manejo integrado do fogo. A gente tem ali algumas áreas que todo ano a gente queima de forma bastante controlada, a gente monta operações, existem várias outras instituições envolvidas, a própria CETESB, ela emite um parecer, uma autorização para a gente estar realizando essa operação, e o Corpo de Bombeiros, ele é o responsável, ele fica responsável por estar executando essas operações. Esse ano nós fizemos novamente, foram 2 áreas que nós realizamos a queima prescrita, justamente nessas zonas de amortecimento, para a gente fazer a proteção ali do entorno da floresta do Noroeste Paulista. Quando a gente realiza essa queima, a floresta ela fica mais segura, é mais difícil pegar fogo nessa floresta. Esse ano, graças a Deus, foi um sucesso, porque até agora a floresta está protegida. Existem focos ao redor, mas a gente consegue chegar até o local e apagar, mas a gente diminui a quantidade de material combustível ao redor dessa floresta, então a gente evita essa queimada e evita a queimada dentro da floresta. Tenente, como orientação para a população novamente, nessa situação que a gente está de clima seco, qualquer fagulha, faísca, bituca, fogo e lixo é perigosíssimo, né? Não devemos fazer nada disso. Sim, não é raro também no trânsito, a gente vê as pessoas jogarem lixo pela janela, às vezes uma bituca de cigarro, a própria garrafa de cerveja, a latinha de cerveja. Nessa época do ano é bastante complicado, porque esse material que cai nessa vegetação, essa vegetação invasora, essa vegetação seca, o próprio sol ele se encarrega de estar iniciando um foco de incêndio ali, pelo simples fato de você ter um material ali, um lixo nessa área. E a gente tem outras ações assim que a gente vê que as pessoas têm o costume nessa época de estarem limpando a área, às vezes um terreno de propriedade privada, a pessoa quer colocar fogo para limpar porque é mais fácil, né? É mais rápido. Então, nós do Corpo de Bombeiros, o conselho que nós damos é para que essas pessoas não pratiquem essas ações, porque prejudica muito o munícipe aqui de São José do Rio Preto com relação à qualidade do próprio ar. Os idosos sofrem demais com questões, problemas de saúde, problemas respiratórios. As crianças também têm bastante problema nessa época. Sem contar que a gente tem aqui aeroporto, a gente tem a questão de segurança aeroviária, então é bastante preocupante. As pessoas têm que realmente se conscientizar de que essas ações elas não podem acontecer, principalmente nessa época do ano. Tenente, e quando a gente encontra incêndio em beira de estrada, de rodovia, qual que seria a orientação nesse caso, hein? Bom, a orientação inicial é fazer um contato direto com a própria concessionária, porque a própria concessionária, na base deles, eles têm um caminhão com água, tem condições, tem pessoal que pode fazer esse primeiro atendimento, né? Não significa que você não deva ligar um 93, mas eu aconselho ligar na concessionária e faça a ligação no 93 de forma conjunta, né? Que até mesmo aí, dependendo da situação aí, de como o fogo se propagar, o Corpo de Bombeiros pode chegar no local também e apoiar a concessionária.
Tenente, a gente considerando esse período que o senhor falou aí, de maio até agora setembro, quais foram as ocorrências mais complexas, mais difíceis que vocês enfrentaram nesse período? Nesse período, acho que todo mundo sabe, nós tivemos aí uma semana bastante complicada, a semana do dia 23 de agosto, né? Essas queimadas iniciaram no dia 22, mas teve o seu ápice no dia 23 de agosto. Foi um marco histórico para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, porque nós utilizamos 100% de todos os nossos recursos no Estado de São Paulo, recursos humanos, ferramentas, máquinas, viaturas, e tivemos que contar com o apoio das pessoas que já estavam engajadas nessas frentes de trabalho durante esse período, principalmente no dia 23 de agosto. Eu tive a oportunidade de sobrevoar a nossa região no dia 23, com o apoio do CAV-PM, apoio do AIG aqui de São José do Rio Preto. Nós tentamos aí, de alguma forma, ajudar essas equipes, né? Então, desde a região de Guapiaçu, Olímpia, região de Ipiguá, região de Polônia, Monte Aprazível, foram regiões que realmente tinham focos muito extensos de fogo. Então, realmente, 23 de agosto ficou marcado na história do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tá certo. Vocês fazem estudo, acompanham, né, as previsões. O que vem para a gente para os próximos dias, Tenente? Temperatura, umidade, qual que é a nossa situação e como que vocês estão em alerta, né? A gente, na verdade, o nosso panorama não mudou muita coisa, né? Porque a gente fica numa dependência muito grande do período das chuvas, né? Que a gente aguarda com bastante ansiedade. As previsões não são boas porque os fatores que a gente tem aí no dia a dia, o que nos é passado até pela própria Defesa Civil do Estado de São Paulo, é que os próximos dias a gente já está num período já de bastante complicado, que a gente está tendo bastante incêndio, as nossas equipes, as nossas viaturas estão distribuídas aqui na região, trabalhando. Na verdade, não tem ninguém nos quartéis hoje, está todo mundo fora, na rua, nas áreas aí onde está tendo foco, para justamente combater esses pontos aí com incêndio. Perfeito. Gente, essa foi a entrevista importantíssima com o Tenente Lopes, comandante das estações de bombeiros aqui de São José do Rio Preto. Tenente, quer deixar um último recado para a nossa audiência, uma orientação? Quero sim, deixar o seguinte recado. Na verdade, a gente precisa da colaboração de todas as pessoas aqui do município de São José do Rio Preto, da nossa região. A gente precisa de uma mudança de mentalidade, uma mudança rápida com relação a esses comportamentos, a essas ações que as pessoas acabam praticando, talvez de forma inocente, né? Mas o fato é que hoje a gente traz, através dos meios de comunicação, né, esse alerta, esse recado e esse pedido para nos ajudarem aí a não estarem colocando fogo em terreno baldio, em áreas de vegetação, não estar jogando lixo, material, bituca de cigarro, enfim, não está cometendo essas ações aí que prejudicam a todos, tá? Perfeito. Eu vou deixar aqui também reforçando os contatos. Contato do Corpo de Bombeiros, você já sabe, 193. Um outro órgão que pode ajudar, que você quiser fazer um contato, né, uma orientação, Defesa Civil aqui de Rio Preto, que atua em parceria com o Corpo de Bombeiros. O número é 3211 1730.